através da palavra, da fé e do amor. Amém? Nós estamos aqui sendo boca de Deus mesmo, sabe? Nessa noite, irmãos, nós não temos a pretensão de sermos o melhor. Talvez você possa escutar muita gente boa, às vezes na internet, nas redes sociais, talvez pessoas com uma retórica muito boa, com uma história muito boa, muito bacana, mas Deus usa também pessoas simples, irmãos. Deus usa pessoas aqui em Surubim, no interior de Pernambuco. Deus tem feito grandes coisas, grandes milagres aqui. Quero chamar a irmã Socorro aqui, por favor. Vem pra cá, irmã. A irmã Socorro falou pra mim que a gente falou assim, para estar abrindo para algumas pessoas dar alguns testemunhos daquilo que está acontecendo na vida dela, ou do que aconteceu na vida dela. E se eu abrir aqui, irmãos, é o microfone para todo mundo, o culto fica só de testemunho. A gente já tentou fazer algum dia fazer assim, e o culto virou só um testemunho, né? Porque pessoas estão sendo impactadas através dessa palavra nessa igreja. É uma palavra que funciona, porque Jesus, Ele quer que funcione. E irmã Socorro é uma grande bênção, está com a gente há muitos anos, e tem sido uma pessoa fiel aqui na igreja. E a gente gosta de ouvir esses testemunhos, irmãos. Ela falou para mim, eu não sei nem o que é. Ela falou assim, pastor, eu tenho um testemunho, eu preciso falar, eu quero falar esse testemunho. E eu falei, rapaz, vem, irmã, você é uma bênção. Graças e paz, pessoal, boa noite. Sobre o culto de quinta-feira, nosso pastor, ele ministrou muito bem, como sempre, falando do amor de Deus. E ele teve uma ação aqui, né, sobre semear. Ele tirou o relógio do braço dele, semeou, e logo depois de uma oração ele recebeu em volta, né? Aí o pastor falou, saia do seu canto, vá orar pela pessoa, vá semear na vida dessa pessoa. Aí eu me levantei e fui, né? Escolhi uma pessoa. Quando eu cheguei perto dessa pessoa, eu orei, né? Não só abençoei, mas eu orei. Aí tirei o brinco da minha orelha e ofertei na vida dela. Quando foi um sábado, o culto foi na quinta, e o pastor falou, né? A sua oferta pode chegar hoje, pode ser amanhã, depois, mas vai chegar, porque nosso Deus, Ele é do impossível. Aí, amém, eu agarrei aquelas palavras, né? E fiz, né? Senti no meu coração de ofertar a ela e dei. Aí quando foi num sábado, eu estava trabalhando na loja, atendendo. Aí eu estava bem atrás assim, né? Aí chegou uma mulher para mim e falou assim, olhe, Socorro, eu trouxe um presente para você. Aí eu olhei para ela assim, eu disse, para mim. Aí eu já comecei logo a ficar assim, né, cheia do Espírito Santo, porque a gente sabe que o diabo não vai mandar ninguém dar nada a ninguém. Só é Deus mesmo é quem manda dar, né? Você tem uma direção e você vai e oferta na vida da pessoa. E a gente aprende aqui isso muito bem, né? Que é um casal pastoral íntegro, né? Da palavra de Deus, né? Que eles são bem excelentes. Aí eu disse para mim, aí ela disse assim, para você, e você não precisa pagar nada. E outra coisa, viu? Ele tem garantia, ele é ouro. Aí eu disse, uau, como meu Deus é maravilhoso. Aí eu fiquei já chorando, eu disse, olha, gratidão, viu, por esse seu gesto, que Deus abençoe a senhora. Aí ela pegou, me deu e eu coloquei no dedo, tá aqui, ó. Para honra e glória do Senhor. E o que eu quero dizer com isso, né? É que a fé funciona. A fé funciona. Pode gerar expectativas toda vez que você sair das suas casas para vir cultuar aqui conosco, porque o casal que foi levantado aqui em Surubim, eles são bem ungidos e guiados pelo Espírito Santo. Eu nunca me arrependo de ter vindo visitar e fiquei, porque eles são excelentes no que faz e no que fala. Que Deus abençoe, e tem outros e outros, mas Deus é fiel, viu? Gratidão pela oportunidade. Bem, fica aqui, mano. Fica aqui. Vamos orar pela tua vida. Bem, fica de pé. Vamos orar pela tua vida. É sempre bom, irmãos. Uma pessoa eu gosto quando a pessoa pega a palavra e ela coloca a palavra em prática. E aí ela vê que funciona. E aí ela testemunha isso. E aí nós agradecemos ao Senhor. É o ciclo da prosperidade, né? Porque tem gente que fala, irmãos, que Bíblia não funciona.
palavra não funciona, que Jesus não existe. Mas por que não coloca em prática? Aí fala que não funciona, mas quem coloca, funciona. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pela irmã Socorro, Pai. Obrigado pela casa dela, Pai. Obrigado, Pai, a cada dia, Senhor, pela integridade da vida dela, Pai. Nós oramos, Pai, repreendemos todo o mal, Pai. Mal nenhum, Senhor, sobre a vida dela e sobre a casa dela. E nós declaramos, Pai, a tua boa mão, Pai. Obrigado, Senhor, pela prosperidade, abundância, Pai. E eu declaro que na casa dela e na vida dela, Pai, sobrará, 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 em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã, pelo testemunho. Amém. Obrigado por confiar. Pode sentar. Lembra que Deus, ele sempre vai, irmãos, dar. A nossa colheita é segundo a espécie. Então, a nossa colheita é segundo a espécie daquilo, da semente. Se ela semeou, por exemplo, uma joia, Deus tocou no coração dela, né? Eu fiz isso semana passada aqui, né? No culto, no meio do culto aqui. Eu falei, rapaz, Deus tocou no meu coração para me semear algo na vida de alguém. E eu semeei. Engraçado, né? Quando o pastor fala em dinheiro, aí o pessoal fala assim, o pastor está falando em dinheiro. Mas quando o pastor dá, ninguém fala, né? Engraçado isso, né? Mas graças a Deus, irmãos, nós temos uma vida de generosidade. Não é uma falsa generosidade, mas é uma vida. Quem anda com a gente sabe disso. E graças a Deus, naquele mesmo dia, irmãos, eu colhi. Amém? Naquele mesmo dia, irmãos, durante o culto, eu já colhi já outro relógio. E graças a Deus por isso. E outras colheitas tem tido na nossa vida. Mas não é, irmãos, porque a gente é pastor, irmãos. Porque eu conheço, irmãos, pastor que é ungido. É um homem de Deus. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Pastor, irmãos, ungidos, homens de Deus, conhecem a palavra, mas que são quebrados financeiramente. Por quê? Porque muitas vezes não tem uma vida de generosidade. E isso é para qualquer um. Não é para pastor não, isso é exclusivo para pastor não, isso é para qualquer um. Chamei aqui uma irmã, que ela que falou que queria dar um testemunho, para você ver que funciona com qualquer um. Tem gente do mundo fazendo isso. E funciona na vida deles, porque é um princípio. Se você quer prosperar, você precisa dar. Dar é dom de adquirir riqueza. Amém? O diabo, irmãos, nunca vai mandar você dar nada. O diabo vai mandar você reter, fica para você, é seu. Orgulho, né? Posse, não, vem para mais. Se vem no seu ouvido, no seu coração, dê isso para alguém, é Deus falando com você. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos começar a ministrar. O pessoal lá da mídia lá, o tempo aí, já botou o tempo aí. Misericórdia, irmão. Para com esse negócio aí. Vamos lá. Deus colocou a palavra no nosso coração, irmãos, sobre o que fazer para ir para a próxima estação. O que fazer para ir para a próxima estação? Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, e às vezes as pessoas não reparam nisso, de que pessoas, elas estão numa estação, e muitas vezes elas ficam nessa estação, elas param nessa estação e ficam presas nela. Eu não sei se você já percebeu, já aconteceu isso na sua vida, mas a nossa vida é feita de estações. Nós nascemos e quando estamos na barriga, nós temos a minha cunhada aqui, Samara, e o meu irmão Rafael. A Samara está grávida, então existe uma estação chamada gestação. O bebê está ali dentro, a bebê, né, está ali, é uma estação. Ela está vivendo aquela estação, já é uma vida e está vivendo aquela estação, limitada em certo aspecto, mas suprida de todas as coisas. Está ali, sabe? Mas os papais, o papai e a mamãe, eles estão preparando, e já prepararam, e eles estão preparando a chegada dela. Ou seja, eles estão comprando roupa, estão comprando o berço, guarda-roupa, isso, aquilo, outro, e eles estão preparando um quarto para ela, preparando as coisas, preparando tudo para ela. Mas quantos aqui sabem que ela só vai usufruir de tudo isso que tem para ela se ela for para a próxima estação? E Deus quer, porque é um ciclo. Deus quer, irmãos. Existe estação e Deus quer que você passe para a próxima estação. O problema, irmãos, é que tem algumas pessoas, irmãos, que eles não saem daquela estação. Eles chegaram em uma estação, mas eles não saem de lá.
Aqui não tem trem, e às vezes o pessoal não tem hábito de pegar trem ou metrô, mas tanto em Recife quanto em São Paulo, isso aí tem um chamado baldeação, ou aonde você faz a troca de metrô ou de trem. Você chega num lugar, numa estação, que nessa estação tem uma transição, vários trens ali para vários lugares. Eu vou dar um exemplo para você aqui em Surubim. Nós temos atrás do mercado público aqui, temos o ponto de Toyota. E quantos aqui sabem, irmãos, que se você chegar ali atrás do mercado e falar assim, eu quero ir, vai chegar um toyoteiro e vai falar para você, vem então. E aí você entra dentro do Toyota, só que você queria ir para onde? Toritama. E aí o toyoteiro está levando você para Bom Jardim. Porque você falou, eu quero ir. Para onde? Tem gente, irmãos, que está ali e ele fica olhando o Toyota, e ele olha o lado, olha para o outro, olha um Toyota, olha outro, olha para o motorista, mas não sai do canto. Entra dia, sai dia e está ali atrás do mercado, preso, numa estação que não consegue ir para um determinado lugar, para o seu destino. Sabe, nessa noite eu quero ajudar você a você sair da estação que você está e ir para o seu destino, ir para a próxima estação, a estação que Deus preparou para você. Existe uma estação toda preparada para você. Existe algo que está te esperando na próxima estação. Ei, tem algo bom te esperando na próxima estação. Tem algo bom te esperando lá. Mas você precisa querer ir, porque tem gente que nem quer. É tão bom ficar aqui, rapaz. Eu vou dar o trabalho de pegar o Toyota, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar com o motorista ou com o cobrador para onde eu quero ir, eu tenho que, sabe, eu vou me sentar, vai sentar gente do meu lado, isso me incomoda. Sabe, tem gente que nem quer dar o trabalho e ir para a próxima estação. Sabe, o apóstolo Bud, ele falava algo bem interessante. Ele falava, olha, se você sai de Campina Grande e vai para Recife, você demora mais ou menos quanto tempo? Umas 2 horas, 3 horas de viagem. Se você olha no relógio, deu 4 horas e a pessoa saiu de Campina Grande e não chegou em Recife ainda. Deu 5 horas de viagem e a pessoa não chegou. Deu 10 horas de viagem e a pessoa não chegou. Isso quer dizer que tem algum problema. 1 semana e a pessoa não chegou. 1 mês e a pessoa não chegou. Isso quer dizer o quê? Que tem um problema. Às vezes a pessoa ficou enganchada no meio da estrada, no meio do processo, ficou na transição. Ela não avançou, ela não conseguiu avançar, parou em alguma cidade, ou ela está dentro do carro, ou ela não se planejou, mas ela não conseguiu transicionar. É bem interessante também, irmãos, pessoas também na igreja, elas precisam transicionar, elas precisam sair de bebê espiritual e elas precisam crescer espiritualmente. Já imaginou, irmãos, eu chegar com a minha esposa, e eu chegar com a minha esposa aqui no colo? Se eu chegar com um bebê no colo aqui, 2, 3, 4, 5 anos, 5 anos você segura no braço, né? Cadê Jair e Nívia? Esther tem quantos anos? 9? Aí Jair ainda 9 anos, ele ainda pega ela no colo ainda, né? Leva para dormir, né? E 9 anos, 10 anos, né? Você fala assim, rapaz, Mas já imaginou você chegar aqui? Luan tá quantos anos, Luan? Tá quantos anos você? 18 anos. Já imaginou Gel, que é o pai dele, Jefferson, chegar aqui com o Luan no colo aqui? Já imaginou isso? A irmã Gigi pegando o Luan, trazendo assim, bebezão. Mas sabe que tem muita gente da igreja assim, irmãos, que é trazido na igreja como um bebê, porque não quer crescer, espiritualmente falando, não quer transicionar, não quer passar para a próxima fase, não quer amadurecer. Ele não quer ler a Bíblia porque dá trabalho, aí ele vai crescer se ele ler. Ele não quer orar, porque se orar vai crescer.
Ele não quer ouvir conselho, porque se ouvir conselho vai crescer. Ele não quer estar perto, porque se estiver perto vai crescer. Então ele prefere ser um bebezão, ou ela prefere ser uma bebezona espiritual. Mas mal sabe ele, mal sabe ela que na próxima estação tem algo bom para você. A próxima estação. E é isso que nós estamos falando nessa noite. E eu quero ler lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1. Eclesiastes 3:1, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, ou um tempo determinado. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada coisa, irmãos. Tem tempo para tudo. Tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Hoje pela manhã nós participamos de um velório de o esposo de uma prima minha, José Luiz, o nome dele, ou era o nome dele, e partiu. E aí as pessoas olham assim e falam assim: rapaz, foi rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. Mas eu parei para analisar, porque eu ia ministrar isso hoje, e isso me trouxe uma grande reflexão. Eu falei: rapaz, olha, existe um tempo para a gente viver aqui na terra, mas existe um tempo que a gente vai partir. E a gente precisa saber disso. Se Jesus não voltar, é a gente que vai. E não adianta a gente correr disso. Por isso a gente precisa o quê? Estar preparado. Amém? Lembra sempre, existe uma próxima estação. Amém? A vida, irmãos, é feita de transições. Nós saímos de uma estação para outra constantemente. Uma estação, vamos para outra. Nós começamos aqui em Surubim nas casas, depois a gente foi para os auditórios das escolas, depois a gente foi para um primeiro templo, fomos para um segundo templo, já estamos no terceiro templo, né? E Surubim ainda vai ouvir muito falar do verbo da vida, amém? Dessa palavra da fé espalhada por todos os cantos dessa região, amém? Mas o nome disso, transição. Já imaginou, irmão, se a gente estivesse nas casas ainda? Ah, não vou não, porque eu tenho medo de crescer. Nós, irmãos, nós decidimos fazer essas transições. Agora crescer dói. Diga: crescer dói. Diga: mas é bom. Eu não fico olhando, tem gente que fica aquele saudosismo. Como era bom a igreja lá atrás, lá. Eu falo: conversa, rapaz. Eu entendo você que foi bom passar por isso, mas cada dia está ficando melhor. Amém? Cada dia nós estamos melhorando mais. Você ficar com aquele saudosismo olhando para trás, irmãos. Aí tem gente que fica assim: era bom quando era antigamente. Não, irmãos, é bom hoje, amém? E amanhã vai ser melhor ainda, amém? Deus, irmãos, Ele trabalha com ciclos, tempos e estações. Ciclos, tempos e estações. Deus trabalha com isso. No entanto que nós temos o inverno, o verão, o outono, a primavera. Nós temos as estações, nós temos o sol de dia, a lua de noite. Nós temos todos esses ciclos na nossa vida. Nós temos o ciclo quando nós somos criança, nós somos bebê, somos crianças, ou na gestação, bebê, criança, e adolescente, jovem, e vamos ficando mais de idade. Então são ciclos da nossa vida. E não adianta a gente correr, irmãos. É melhor aprender como passar com alegria. Não adianta você fugir. O segredo não é você fugir do ciclo, é aprender como passar ele, como passar por esse ciclo de uma maneira boa. Como você pode crescer com esse ciclo. Eu peguei alguns exemplos, irmãos, de pessoas na Bíblia. Esse ciclo é bíblico. Tudo isso que nós estamos falando está na Bíblia. Nós podemos ver que Deus, quando criou a terra, houve um ciclo ali, uma transição. Que transição? Quando Deus olhou, lá em Gênesis 1, fala que Deus olhou e viu a terra sem forma e vazia. Mas Deus não ficou falando em a terra está sem forma e vazia. Não, a Bíblia diz que Ele viu que a terra estava sem forma e vazia, e Ele disse o quê? Haja luz, e houve luz. Ou seja, uma transição. Era trevas e passou a ser luz. Aí Deus começou as transições, céu e terra, e começou a fazer essas conexões, irmãos. Isso já vem desde o início da formação do mundo, irmãos. Nós vemos ainda outra transição que nós vemos na Bíblia. Moisés tirou o povo do Egito e transicionou o povo para um destino. Eles iriam para onde? Para a terra
de Canaã, a terra que emana leite e mel. Ele não chegou a concluir isso, mas ele tirou o povo do Egito, fez uma transição do povo do Egito. Aí nós vemos Josué. Josué, que sucedeu Moisés, ele passou por uma transição pessoal na vida dele. Ele era um líder auxiliar e agora ele passou a ser um líder presidente ou um líder principal depois da partida de Moisés, para conduzir o povo até a terra, e ele conseguiu fazer isso. Nós vemos, irmãos, muita gente na Bíblia. Davi, por exemplo. Davi, irmãos, ele passou uma transição da vida dele. Que transição? De pastor de ovelhas a rei de Israel. Nós vemos muitas transições na Bíblia, irmãos. Muitas transições. Nós vemos o próprio Senhor Jesus numa transição da cruz do Calvário à ressurreição, da morte para a vida. Nós vemos o apóstolo Paulo, que fez uma transição na vida dele. Ele era perseguidor, mas de perseguidor ele passou a ser apóstolo de Jesus. São tantas transições na Bíblia, irmãos, que a gente vê pessoas que mudaram. Ei, você pode mudar. Ei, a sua vida pode mudar. As coisas podem mudar. Nós vemos essas transições, irmãos. Vemos a transição do povo de Israel. 400 anos, irmãos, sendo escravizado. E esse povo passa a ser livre e se tornar hoje uma nação. Nós vemos também, irmãos, a igreja que passou do judaísmo para a nova aliança em Cristo Jesus. São muitas transições, irmãos. E uma coisa que a gente aprende nessas transições é que existem 3 coisas que nós devemos fazer para que as transições funcionem na nossa vida. Essas 3 coisas. Diga decisão. Diga decisão. Diga decisão. Diga renúncia. Diga renúncia. Diga renúncia. Diga obediência. 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 Ou seja, decisão, renúncia e obediência. 3 coisas que a gente precisa fazer para transicionar, porque senão a gente fica. Se eu não tomo uma decisão, se eu não renuncio e se eu não obedeço, eu não avanço para a próxima estação. Eu continuo lá. Eu estou lá atrás do mercado público. Eu preciso decidir para onde eu vou. Eu preciso decidir para onde eu vou. Eu vou para Toritama, eu vou para Bom Jardim, porque a minha decisão, ela vai impactar aquilo que vai acontecer no meu futuro. Mas eu preciso decidir. Renúncia, eu preciso renunciar. Se eu vou para Bom Jardim, eu não vou para Toritama. Eu vou renunciar a Toritama. Mas precisa renunciar a alguma coisa, irmão. Não dá para você ir para Bom Jardim e para Toritama ao mesmo tempo. Ou você vai para um agora e vai para outro depois. Amém? E precisa de obediência, porque senão você não consegue, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas eu quero falar alguma coisa sobre transição para você. Na transição, irmãos, não se governa por emoção, mas por sabedoria divina. Não queira governar a transição através da emoção. Se você ficar emocionado, você vai errar. Porque na transição, irmãos, você tem que ter muito cuidado para você não transicionar, ou você não ir para um lugar que você não deveria ir, para você não pegar o trem que não deveria pegar, para você não pegar o Toyota para o destino errado. Não adianta você, eu vou por emoção, esse Toyota aqui é mais bonito. Mas você foi chamado para ir para este lugar? Não, mas eu queria tanto. Sentimento, emoção. Transição, irmãos, que é feita através de emoção, não é debaixo da palavra, dá errado. Você não, ao invés de você ir para uma próxima fase que vai te fazer crescer, é uma fase que vai te trazer dor. Talvez está acontecendo isso na sua vida. Você pegou o Toyota errado, transicionou para o lugar que não deveria transicionar. E aí fez o quê? Olhou assim e falou assim: eita, e agora? Outra coisa importante, não podemos confundir, irmãos, movimento com direção. Não confunda. Tem gente, irmãos, que está se movendo, mas está sem direção nenhuma. Você vê pessoas que estão se movendo, mas elas se movem segundo o seu próprio querer, o seu próprio entendimento. Elas não têm direção, elas não estão seguindo nada, não estão seguindo ninguém, não tem a palavra para seguir. Elas são ovelhas sem pastor. Elas estão em movimento, mas sem direção. Cuidado, irmãos, para você não pensar que você está em movimento, mas está sem direção. Se você não
tem ninguém que puxe seu freio de mão, ninguém que possa falar não para você, que possa falar assim, olha, você está errado, ninguém que você se submeta. Sabe, irmãos, não é pastor que escolhe as ovelhas, mas são as ovelhas que escolhem o seu pastor. E você vai ter o pastor que você merece. Você vai ter o pastor que você merece, ou que você escolher, né? Por isso que é importante, irmãos. Eu falo para todo mundo, eu falo assim, rapaz, eu não pastoreio todo mundo, eu pastoreio quem quer ser pastoreado. Porque tem pessoas que querem direção. Aqueles que não querem, irmãos, eles estão em movimento, mas estão errantes, para tudo que é lado. E aí não chega em lugar nenhum. Exemplo, Josué, ele buscou sabedoria antes de atravessar o Rio Jordão. Ele não saiu atravessando, ele buscou, vou ter sabedoria para isso. Porque muitas vezes, irmãos, na transição você precisa de silêncio. Na transição você precisa parar e você precisa pensar para onde você vai, o que você vai fazer, qual o próximo passo. Não é o barulho. Sem sabedoria, a frustração. Com sabedoria, transformação. Sem sabedoria, tem muita gente, irmãos. Quando eu falo sabedoria, irmãos, deixa eu falar para você o que é sabedoria. Sabedoria é conhecimento aplicado. Porque tem gente, irmãos, que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Ou seja, não aplica o conhecimento na prática, no dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Não aplica na família, não aplica no negócio, não aplica nas finanças. Aí tem o quê? Tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. E aí você tem muito conhecimento é frustrante, porque você sabe, você tem muito conhecimento. Irmãos, eu já passei por isso. Eu lembro da época que eu estudava teologia, eu estudava isso, estudava aquilo. Eu era um expert na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu, como cristão, a minha vida não funcionava. Como pessoa, a minha vida não funcionava. Até um dia que eu decidi ter sabedoria. E a minha oração foi essa. Porque eu decidi. A Bíblia diz, se você quer sabedoria, você pede. E Deus vai dar para você. Gratuitamente, não vai jogar na sua cara. E aí eu comecei, a minha oração era, e é ainda hoje, Senhor, me dá sabedoria, discernimento e entendimento. Senhor, me dá sabedoria, discernimento e entendimento. Me dá sabedoria, discernimento e entendimento. Porque eu queria, irmãos, ter sabedoria. Eu queria aprender a aplicar o conhecimento na prática, na vida real. E aquilo ser transformado em crescimento. Aquilo ser transformador. Aquilo transformar a minha vida e a vida de pessoas. E quando eu aprendi isso, eu falei, uau, minha vida começou a mudar. Porque eu pensava que ter conhecimento era tudo. Mas conhecimento, irmão, sem aplicação daquele conhecimento, não é sabedoria. Vai gerar frustração. Cuidado, porque às vezes você sabe demais. Como religioso, muitas vezes você conhece muito, e às vezes a tampa está fechada. Precisa estar com a tampa aberta. Para quê? Para receber. Amém? Deus está procurando bons recebedores, irmãos. Não aquele que acha que sabe. Quando você pensa que sabe de tudo, irmãos, deixou de receber aquilo que Deus tem para você. A transição, ela requer fé para entrar no novo, sem ver tudo claramente. A transição, ela vai pedir para você, vai requerer de você fé, para você entrar no novo. Eu vou dar um exemplo de Abraão. Abraão foi chamado para uma terra. Deus falou assim, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu pela fé da sua casa, da sua parentela, e saiu para um lugar que depois Deus ia mostrar. Então a transição, muitas vezes, ela vai requerer fé de você. Você não vai ver tudo. Sabe, andar com Deus, o pastor João, ele gosta de falar essa expressão. Andar com Deus, irmãos, é como andar em uma curva. À medida que você vai entrando na curva, é que você vai conhecendo o caminho. Porque tem gente que pensa que andar com Deus é só uma reta. Não, irmãos, muitas vezes andar com Deus vai ser uma curva, que você só vai conhecer o caminho à medida que você vai entrando. Aí você, opa, tem isso aqui, opa, tem isso aqui, opa. Tem coisas que Deus não vai te mostrar tudo. Por quê? Porque às vezes, irmão, você não está nem preparado para tudo aquilo que Deus tem para você. Aí você vai se empolgar, você vai falar assim, eita rapaz, Deus já me deu isso aqui, então não preciso fazer mais nada. Não, você precisa continuar. Amém? Sem fé, ficamos paralisados em meio à travessia. A fé, ela vai te colocar em movimento. Então você precisa da fé para isso. A fé é a ponte
entre a promessa e o cumprimento. A fé é o que vai ligar todas as coisas. Escute o conselho. Confesse a palavra. Escute um conselho. Confesse a palavra. Quando você está num lugar que você não sabe o que fazer, para onde ir, é um tempo de transição na sua vida, continue confessando a palavra. O que nós falamos, irmãos, vai moldar o nosso ambiente e define o nosso destino. Hoje, eu quero nesses poucos minutos falar sobre transição e mostrar algumas coisas na Bíblia para você. Nós vemos na Bíblia, irmãos, que ela nos ensina a sair ou a transicionar da dúvida para a fé. Pessoas chegam aqui muitas vezes com dúvida, o que fazer ou o que não fazer, e chegam nesse lugar, elas saem daqui cheias de fé. Aqui você vai sair da ignorância para a sabedoria, porque você vai aprender como colocar na prática aquilo que você precisa. Vai sair do medo para a confiança. Isso vai acontecer com você. Quem não aceita a transição nunca vai ver transformação. Essa é forte, né? Quem não aceita a transição nunca vai ver transformação. Quem não aceita mudar, irmãos, nunca vai colher o fruto da mudança. Está preparado para ir para uma próxima estação? Está preparado para ir para uma próxima estação? Quem está preparado para ir para a próxima estação? Amém? Para ir para a próxima estação, irmãos, você vai precisar de sabedoria. Diga sabedoria. Diga sabedoria. Diga sabedoria. Lembra que sabedoria é conhecimento aplicado. Lá em Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6, diz assim: o meu povo perece, Deus falando, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, se você não tem conhecimento, você não consegue ter sabedoria. Porque você precisa do conhecimento aplicado para se transformar em sabedoria. Tem gente que tem muito conhecimento, mas porque não aplica, não tem sabedoria. E aí Deus fala, olha, o meu povo perece, está se estragando, está se perdendo por falta de conhecimento. Nós vemos ainda, irmãos, que nós precisamos de sabedoria. O próprio Davi, quando estava instruindo um dos homens, que foi um dos homens mais sábios da terra, que escreveu livros, que até hoje nós lemos eles, Salomão, Davi instruindo Salomão em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 7. Olha o que ele diz, Provérbios 4, 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Davi está instruindo o seu filho, Salomão, e ele está falando, olha, sobretudo, meu filho, olha, eu tenho uma versão que ele diz assim, ó, a sabedoria é a coisa principal. Ele está ensinando para Salomão. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que um dia, quando Salomão, ele fez a sua, ou uma das maiores ofertas que ele fez, você pode ver isso aí, ele fez uma das maiores ofertas dele, muitas cabeças de boi, foi muita coisa, irmãos. Em seguida, logo em seguida, Deus apareceu para ele. Deus se agradou disso e falou assim: pede o que você quer. Ei, já imaginou Deus falando para você hoje: pede o que você quer? Pois Deus falou isso para Salomão. E sabe o que Salomão pediu? Pediu aquilo que ele aprendeu com o pai dele. Ele não pediu riqueza, ele não pediu, Senhor, me dá sabedoria. Mas lembra que sabedoria é o conhecimento aplicado? E aí Deus falou assim: rapaz, esse cara pediu o que é melhor. Porque se ele pediu sabedoria, ele vai aplicar o conhecimento. E por que você pediu isso, Salomão? Eu vou te dar riqueza. Para transicionar, você precisa de sabedoria. Tem gente que está querendo riqueza. Você não precisa de riqueza sem sabedoria, porque vai estragar você.
Tem gente que adquire riqueza, irmãos, perde a família. Tem gente que adquire a riqueza, perde os amigos. Ei, você não precisa de riqueza. Às vezes o que você precisa é de sabedoria para ter as riquezas. Peça a Deus, irmãos, não inverta as coisas. Peça a Deus aquilo que você precisa realmente. Você precisa de sabedoria, às vezes, para administrar o que você já tem. Às vezes você já tem uma riqueza, mas você administra mal. Mas com sabedoria você vai administrar bem. Por isso que é importante, irmãos. Primeira coisa, sabedoria. A segunda coisa que nós precisamos é fé. Diga fé. Diga fé. Essa palavra, irmãos, ela muda a vida das pessoas. Amém? E o que é fé? Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza. Fé é a certeza. Você já precisa começar na sua vida de transição com certeza, sabendo para onde você quer ir, sabendo o que você quer fazer, porque você vai precisar, irmãos, falar isso. O que é fé? Fé é a certeza. Diga fé é a certeza. Diga fé é a certeza. Diga fé é a certeza. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. Eu estou convicto das coisas que não se vê. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu preciso, para transicionar na próxima estação, você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Como que vem a fé, pastor? Romanos capítulo de número 10, verso de número 17. Ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra ou a mensagem. A fé vem pelo ouvir. É sábio você colocar. Eu às vezes, irmãos, e muitas vezes, a Adriana me pega lá, eu estou escutando livro de Mateus, livro de João, livro de Lucas, ouvindo na internet, o livro inteiro, ouvindo a palavra. Por quê? Enche o meu coração de fé. Aquilo que Jesus fazia, a forma de Jesus andar, o que ele falava, me enche de fé. Ei, você precisa ouvir a palavra. Fé vem pelo ouvir. Eu quero ter muita fé, eu quero fé para grandes coisas. Você vai precisar ouvir muita coisa. Sua medida de fé vai ser pelo quanto que você ouve. Como que eu faço para crescer em fé? Ouça a palavra, está falando. Sabe, você vai precisar de fé. Até porque, irmãos, eu não sei se você sabe que se você faz alguma coisa sem fé é pecado. Eita glória, tem gente que não sabe disso, né? Romanos capítulo de número 14, verso de número 23. Vamos ler lá. Eu quero que você, é importante, irmão, você ler a Bíblia, para você ver o que nós pregamos é a palavra. Olha lá, ó. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém de fé é o quê? Tudo, diga tudo. Diga tudo, diga tudo. Tudo que não provém de fé é pecado, irmãos. Ou seja, fé deve ser o seu estilo de vida. Diga assim, eu vivo pela fé. Diga assim, eu vivo pela fé. Diga assim, eu vivo pela fé. Você vai precisar, irmãos, de fé. Marcos capítulo de número 11, verso de número 23. Marcos 11, 23. Em verdade, em verdade vos digo, algumas versões, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Assim será com ele. Assim será com ele. Assim será com ele. Pois tudo quanto pedires em oração, verso de número 24, crede que recebeste. Crede que recebeste. Começa a receber a próxima estação, irmãos. Creia que você está recebendo a próxima estação na sua vida. Creia que você está entrando aonde você precisa entrar. Creia, irmãos. Sabe, Provérbios capítulo de número 18, verso de número 21, diz que a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto. Ei, comece a falar a sua próxima estação. Comece a falar como é que vai ser a sua próxima estação. Tem gente que está vendo você no ponto ali. Tem gente que está vendo você ali, atrás do mercado público. Está no ponto. Aí tem gente que está falando assim, vai morrer aí. Nadou, vai morrer na praia. Ei, comece a falar a sua próxima estação. Comece a falar para onde você está indo. Ei, comece a falar.
eu estou indo para um tempo de prosperidade, eu estou indo para um tempo de grandeza, eu estou indo para um tempo de abundância. Morte e vida está no poder da língua. O que você está usando? Para falar, para reclamar? Ei, usa para falar como é que vai ser a próxima estação. Usa para falar. 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 13, fala que nós temos que ter esse mesmo espírito da fé. Fala também que eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Ei, você precisa falar o que você crê. Para de crer que a estação que você está vivendo é só isso. Todos os dias, onde eu e a Adriana, minha esposa, nós estamos almoçando, jantando, tomando café, fazendo o que for, nós, antes de comer, nós oramos. Eu não sei se você faz isso, mas eu faço, agradeço a Deus. E eu reconheço que Ele é o nosso provedor. É Deus que nos provê. Não importa por onde o dinheiro entra, por onde vem, do jeito que vem, Ele é o nosso provedor. E eu começo a agradecer. Obrigado, Pai, pela abundância. Obrigado, Pai, pela riqueza. Obrigado, Pai, pela prosperidade, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós começamos a agradecer, irmãos, e falando a cada dia, a cada dia, a cada dia. Para de ficar falando aquilo que você vê, andar por sentimento. Você nunca vai transicionar, nunca vai ir para a próxima estação se você falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo. Que às vezes o que você está vendo é o quê? Nada, sem fome e vazio. Mas nem Deus falou. Quando está sem fome e vazio, você não diz está sem fome e vazio. Não, você diz haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. E vai acontecer, irmãos. Por quê? Porque você falou. Amém? Josué capítulo de número 1, verso de número 8. Olha para você ver como é importante esse versículo. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita nela, de dia e de noite. Está falando o quê? Sabedoria. Busca sabedoria. Não cessa de falar. Antes medita, pensa. E não para de falar no livro dessa lei. Não para. Está falando o quê? Está falando para você ter revelação. Buscar a revelação de Deus. Para onde é que Deus quer levar você? Senhor, o Senhor quer me levar para onde? Aí Deus fala para você: ei, meu filho, eu quero te levar para uma estação onde você é suprido de todas as coisas. Aí você tem a revelação disso. E aí você tem um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já tem uma palavra. E agora você fala do quê? Obedecer essa palavra e ter uma ação correspondente. Mas não para de falar. Enquanto isso, você não para de falar. Você fala assim: eu estou indo para uma estação onde o Senhor é meu pastor e nada me falta, 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 nada quebrado, nada fora do lugar. Ei, essa estação para onde eu estou indo? Você fica falando. Abraão não tinha filho, mas ele falava o quê? Deus mudou o nome dele para Abraão. Era Abrão e ficou Abraão, mas ele não tinha filhos. Mas o que significava Abraão? Pai de multidões. Então toda vez que alguém chamava Abraão, ele falou assim: ei, eu sou pai de multidões. Pai de multidões. Como é seu nome? Pai de multidões. Pai de multidões. Pai de multidões. Pai de multidões. Até que aconteceu. Não para de falar. Amém? Não cesses de falar. Volta lá no versículo. Não cessa de falar do livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite. Aí ele fala: tendo o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. O que é isso? Sabedoria, conhecimento, revelação aplicada. Então, não para, medita, busca o conhecimento, e faz o quê? Agora você vai ter o cuidado. Tenha o cuidado de pegar aquilo que você pegou e agora coloca na prática. Tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Tudo aquilo que Deus falou para você, faça. Tudo aquilo que Deus falou para você, coloque em prática. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, coloque em prática. Se Deus falou que você tem, você tem. Se Deus falou que você pode, você pode. Se Deus falou que você é, você é. Nós falamos isso em todos os cultos aqui, irmão. Nós ajudamos você na transição. Que transição? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ou seja, o diabo fala que eu não sou nada, mas eu digo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O diabo, as pessoas, familiares dizem que você não tem nada. Aí você diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
Aí a pessoa fala, você não pode. Você fala assim, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a gente está fazendo? Ajudando você a transicionar, a sair da estação que você está, ir para a próxima estação. Ei, tem uma próxima estação para você. Tem uma próxima estação para você. Não cessa de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ei, você está fazendo o seu caminho mais próspero nessa noite. Você está fazendo o seu caminho mais próspero nessa noite. Ei, você está fazendo o seu caminho ser bem sucedido. Quando você aplica a palavra, você prospera. Quando você aplica a palavra, você fica bem sucedido, se torna bem sucedido. Mas precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Essa palavra funciona. Diga, fé funciona. Diga, fé funciona. Diga, eu vivo pelo que eu creio, não pelo que vejo. Funciona, irmãos. Vamos ficar de pé. Quero fechar com isso. Jesus fez uma das maiores transições que nós podemos entender aqui na terra. Jesus estava no céu. Lá no céu. Lá não precisava, irmão, se envolver aqui na terra. Não precisava. Jesus estava no céu. Não tinha problema com doença, com pobreza. Não tinha problema de nada lá em cima. Já estava tudo resolvido. Jesus não precisava. Mas Jesus decidiu fazer uma transição. Que transição? Ele decidiu descer aqui na terra, descer ao nosso nível. Mas por que Jesus desceu, pastor? Jesus não simplesmente desceu, irmãos, para ficar aqui embaixo e ser humilhado, ser cuspido, ser crucificado, como foi. Não. Ele decidiu fazer essa transição. Escuta isso. Jesus decidiu fazer essa transição para que você fizesse também essa transição. Como assim, pastor? Jesus desceu do céu para a terra para pegar eu e você e fazer com que nós saiamos da terra e subamos para o céu. Olha para você ver a transição que Jesus fez. Céu para a terra, para pegar eu e você e levar para o céu. Ele fez uma transição. Nós podemos, irmãos, nós sempre falamos dessa transição, essa identificação que Jesus teve conosco. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez o quê? Pobre. Transição. Sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, pela pobreza dele, vos tornasse o quê? Ricos. Diga transição. Está lá, ó. Está escrito isso, irmão. Ninguém está aqui inventando coisa. Leia. Leia. Transição. Jesus veio fazer uma transição na tua vida. Muita coisa, irmãos, nós aprendemos com Jesus. Mateus capítulo de número 11, verso de número 28. Olha que transição maravilhosa que Jesus veio fazer. Mateus 11, 28. Olha lá. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. E ele vai fazer o quê? Vai botar mais carga. Ele vai pesar a mão. Ele vai dar com cacete. Ele vai bater. Vai botar uma doença. Vai não? Ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu vos aliviarei. Diga transição. Jesus quer tirar você, irmãos, desse fardo pesado que você carrega e quer colocar um fardo leve, alívio na tua vida, um fardo de paz, um fardo de leveza, um fardo de alegria na tua vida. É isso que Jesus quer fazer. O mal que ele quer fazer é esse. E tem gente que ainda não quer aceitar Jesus. Não, eu não quero aceitar Jesus não. Aí você fica olhando assim. Como assim? Se aquele que morreu por você e por mim, você não quer receber esse alívio, aí depois não reclama da carga pesada,
não reclama que não dorme, não reclama que não consegue comer, não reclama isso, não reclama daquilo, não reclama. Por quê? Porque você lembra daquilo? Se você não quer transicionar, você não vai transformar.